Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá começar esse vídeo aí. No final vocês deixem seu comentário aí, né? Se ficar alguma dúvida, já aproveita aí, antes de começar, deixa o like, se inscreve, isso é muito importante, né? Pro canal continuar crescendo, né? Me segue no Instagram, link tá na descrição para você me acompanhar, ver as minhas operações ali quando eu posto ao vivo, né? E também tem o link aí abaixo se você quer ser meu aluno, né? Se você quer participar aí dos meus treinamentos, aprender comigo, né? Me acompanhar na sala ao vivo, acompanhar o mercado em tempo real comigo. Fechou? Eu deixei de trazer esse vídeo, pessoal, falando sobre contexto, né? Porque é a base da minha leitura, né? E muitas, na verdade, todos que me acompanham aqui, eu acredito que estão aqui justamente para aprender leitura, aprender contexto. E é muito importante, né, pessoal, a gente ter isso muito bem definido, né? Eu vou dar. Basicamente, a aula de hoje vai ser em cima do dia de hoje também, que eu quero mostrar algumas situações que aconteceram aqui, né? E muitas vezes, se nós não temos, né, uma forma de leitura, né, uma contextualização definida, acaba que nós operamos em qualquer lugar, né? Nós não temos critério, né? A pessoa ela quer comprar, ela quer vender, mas ela não está nem sabendo por que ela está fazendo aquele trade, né? E é aí que muitas vezes as pessoas se dão mal, né? E o dia de hoje ele foi amanhã, tá? Mais especificamente, né? Foi um cenário interessante, pessoal. Por quê? Porque nós vimos o mercado aqui, por exemplo, num movimento de queda de 1.100 pontos, né? E automaticamente o que, que vem na nossa cabeça, por exemplo, quando nós vemos o mercado, por exemplo, caindo aqui, quando a gente vê o preço caindo? Pô, é venda, não é? Ok, correto. Quando a gente vê o preço subindo, por exemplo, movimento forte de alta, o que, que a gente pensa? Pô, é compra, né? Devemos comprar para seguir a tendência. Eu concordo plenamente que depois ó, o mercado fez um movimento de alta. A questão é aonde eu vou comprar e aonde eu vou vender, né? Porque eu já disse isso para vocês e vou repetir, né? Não basta que o ativo esteja em tendência para que você faça uma compra ou para que você faça uma venda. Entende? Nós precisamos ter os pontos, né? E amanhã ela foi muito interessante porque ela gerou praticamente nada de oportunidade de trabalhar a favor da tendência. A única possibilidade, pessoal, que chegou a dar aqui foi uma possibilidade que não tinha alvo, tá? Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. Perceba que o mercado, ele faz esse movimento de baixa, tá? Isso aqui eu compartilhei lá no Instagram, tá? Depois é só seguir lá. Aqui nós tínhamos uma região do gráfico de 60 minutos, mais ou menos aqui na região dos 113.300, tá? Deixei isso lá no Instagram. Vocês ainda conseguem assistir, né, quem estiver assistindo essa aula hoje. E o que acontece? A gente começou, né, a ver o mercado rejeitar nessa região. Ó. Vou dar um zoom maior. E a gente via o preço segurando nessa região. Ó. A gente viu o mercado testando, rejeitando, testando, rejeitando. Aqui tinha-se uma possibilidade de um pullback, só que é aquele pullback que eu gravei uma aula esses dias atrás, né? Que é o pullback de lado, que a gente basicamente vai estar vendendo em cima da mínima do dia, né? E aí, o que, que pode acontecer? O mercado ele pode testar essa região aqui e depois devolver. E ele realmente tenta segurar, tanto é que ele volta, né, viola aqui depois que ele cai. Foi a única possibilidade, pessoal, né, a princípio, de se pensar, né, num trade de venda, e mesmo assim não era um trade interessante. E perceba que depois o mercado ele só afunda, ele só vai caindo, caindo, caindo. E aí, né, que eu falo para vocês, às vezes a pessoa ela não tendo, né, uma contextualização bem definida, né, uma leitura bem definida, a pessoa ela começa a arriscar em qualquer lugar. Ela quer entrar em qualquer lugar porque ela vê, pô, o mercado tá caindo, eu vou vender. E esse dia aqui, o curioso, né, pessoal, foi que a possibilidade, assim, de entrada, digamos assim, mais clara, né, que foi dar aqui, e tinha a possibilidade do mercado andar, e eu vou mostrar para vocês ali, né, só que era na vantagem, foi justamente num trade contrário à movimentação, né. E aí é onde eu sempre falo, a importância de se entender o que o preço está fazendo. Porque não é errado, por exemplo, você comprar enquanto o preço está caindo. É errado você ficar caçando fundo. Eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, tem muita aula comigo retratando sobre isso. Não é errado, por exemplo, o preço está caindo, você cogitar uma compra. O errado é você sair caçando fundo. Tipo, bateu aqui no suporte, compra. Aqui embaixo tem outro suporte, compra. Não, aqui sim está errado. Por quê? Porque a pessoa ela, literalmente está chutando. Né? Ela está tentando adivinhar um ponto ali que ela acha que o preço vai parar. Né? E esse não é o interessante.
Agora, a partir do momento que a gente entende a movimentação, né, a contextualização do preço, nós já sabemos o que é uma tendência de baixa e o que o mercado precisa fazer para que essa tendência continue, né? Então perceba que no movimento anterior, toda vez que o mercado ele marca fundo, ele rompe, ó, marca fundo, ele rompe. Então isso aqui é uma estrutura saudável. Só que a gente percebe, por exemplo, a partir do momento que o mercado marca esse fundo aqui, ó, ele marca um fundo, inclusive tiveram muitos alunos que pegaram, né, esse trade. E depois ele volta para agredir esse fundo e ele não consegue romper o mesmo, a gente tem que se ligar, né, pelo menos a nossa leitura, ela tem que estar apurada para saber que o mercado ele pode estar falhando uma estrutura aqui. Ele não está conseguindo fazer o quê? A renovação de mínimo. Porque o que caracteriza uma tendência de baixa? Renovação de mínima. Se o preço não renova a mínima mais, ele está te mostrando um sinal. Só que esse trade aqui, se a gente fosse cogitar, por exemplo, entrar na ruptura, não tinha alvo. Por quê, Arthur? Porque nós estamos em tendência, pessoal. Isso é o que eu chamo de quebra micro, né? É uma quebra de uma perna pequena, não quer dizer que o mercado vai reverter. O mercado ele ainda poderia fazer um movimento de alta aqui e continuar caindo, né? Isso falando na ruptura. Com isso, tiveram alguns alunos, né, algumas pessoas que decidiram assumir o trade na vantagem, né? Espero o preço testar, inclusive depois eu vou gravar uma aula para vocês explicando um pouco mais. Mas detalhe, pessoal, tudo isso que eu falo aqui para vocês, critério, contextualização, tudo, isso aqui é o que eu abordo 100% na minha mentoria, tá? Então, todos os critérios, todos os termos, as possibilidades, contextualização, tudo, 100% completo. Então, às vezes a pessoa ela tá em dúvida ali se faz ou não. Se você gosta, né, dessa linha de raciocínio, você literalmente vai aprender a trabalhar e contextualizar o mercado, né, com a minha leitura. Então perceba que a gente vê um teste aqui, o mercado fazendo, ó, candle 20, né? E logo depois ele vai e faz um movimento de alta, né? E aí algumas pessoas saíram próximo à região aqui dos 113 mil, outras pessoas, né, foram conduzindo o trade até mais acima. E é muito interessante trazer isso para vocês, por quê? Porque às vezes pode parecer um absurdo, né? E eu já falei isso aqui no canal. Um absurdo que a pessoa visualizar e ela fala assim, pô, um movimento aqui de 1.100 pontos e não fazer nada nessa queda. Aí a pessoa fala, e aí vai fazer, né, vai decidir tomar posição justamente contra esse movimento. E aí que eu falo, pessoal, de novo, né, que a gente precisa aprender a contextualizar o movimento do dia, tá? Porque isso, consequentemente, vai te dar o quê? Vai te dar coragem e vai te dar a possibilidade de você assumir movimentos, mesmo que às vezes você pare e pense, pô, mas o mercado só caiu, por que eu vou comprar aqui? Mas tem uma explicação, tem um motivo. E, de novo, né, pessoal, o erro de muitas pessoas ao trabalhar contra a tendência, porque eu sei que muitas pessoas cometem isso, né, isso aqui é um trade contra a tendência, mas é um trade 100% estruturado. É o quê? É simplesmente, eu já mostrei para vocês, por exemplo, o mercado está caindo aqui, ó. O mercado, né, tá em queda, beleza, a pessoa verifica isso. Aí o mercado, exemplo, bate aqui num suporte que ela tem. Aí ela fala, não, é um suporte muito forte. Aí ela compra. Aí o mercado afunda. Aí de novo, ela tem outro suporte aqui. Não, esse suporte aqui é do diário. Esse aqui é fortíssimo. Aí vai, compra, o mercado afunda de novo. Aí ela tem. Ou seja, a pessoa vai caçando fundo. Por quê? Não tem nada de técnico nessa tomada de posição. Por isso, né, que muitas pessoas chamam isso de quê? Caçar topo e fundo. Aqui eu estou apresentando para vocês uma abordagem muito diferente, que é uma abordagem do quê? De contextualização do preço. É entender o que a gente está fazendo. E hoje, né, eu consigo falar para vocês com propriedade, pessoal, que entender o preço, né, entender a sua movimentação, pode fazer com que você tire tudo do seu gráfico, tá? Porque às vezes as pessoas elas querem jogar uma média móvel ali para entender quando que o mercado entrou em tendência de alta. Às vezes ela quer jogar uma média móvel ali para entender quanto que o mercado enfraqueceu. E a partir do momento que a gente entende, né, os critérios de uma estrutura, a gente sabe, né, pô, o mercado parou de renovar a mínima, tem algo errado. Pô, o mercado fez uma correção lá nos 50% do dia, rejeitou, veio testar fundo, não rompeu. Pô, você não precisa esperar a média móvel virar aqui para te mostrar que o mercado tem uma grande chance de fazer um movimento de alta, né? Hoje eu peguei uma operação no mini dólar, peguei uma operação muito simples, essa aí eu vou deixar para vocês assistirem os stories lá, né? Quem acompanhar hoje, obviamente, né? Até amanhã vai estar disponível, que vocês vão pegar a letra lá, eu dei uma explicação por cima mais ou menos do que eu fiz, tá? Então assim, pessoal,
na minha opinião, quanto mais contexto, né, quanto mais leitura vocês praticarem, mais os resultados de vocês tendem a melhorar. E eu não falo por mim, tá? Eu falo pela experiência de vários alunos que eu tenho, né? Alunos que realmente, pessoal, às vezes vem desanimado, vem desmotivado, é aquele tipo de pessoa que fala, essa é a última tentativa minha, já fiz tudo quanto é tipo de curso, só que às vezes a pessoa, né, ela tá caçando aquele santo graal que eu já falei que não existe, né? Uma boa leitura, ele sim pode te mostrar, né, os movimentos que o preço vai fazer, né, pode fazer você aumentar bastante a sua assertividade, mas é lógico, né, trabalhando em conjunto com o gerenciamento de risco, enfim, todo o restante ele tem que estar alinhado. Então era isso, pessoal. Decidi trazer para vocês. Eu vejo que muita gente gosta, né, de vídeos assim, falando do dia, né? Então, se você gostou, deixa o like, né? Não se esquece de se inscrever no canal e deixa o comentário aí que eu tô sempre lendo também. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Valeu.